Fica à vontade para perguntar como é que está o planejamento, como é que está a resolução de questões, né? Hoje é a nossa última aula de Direito Administrativo. Segunda-feira, pessoal, nós teremos aula novamente, né? Teremos aula aí de Direito Constitucional, também para concluir Direito Constitucional, certo? E vamos que vamos, né? O objetivo é a gente trabalhar todo o edital, todo o conteúdo programático. As aulas estão gravadas, só revisar o PDF, né? Como é que está aí o material de vocês? Criaram tudo certinho? Top, Tudo certo? tudo certo. Beleza. Bom, nosso conteúdo programático, né? Nossa aula de hoje vai tratar aí sobre a lei de improbidade administrativa. É o último conteúdo do edital de vocês, a lei 8429 de 92, que dispõe aí, segundo a própria lei no seu artigo 1º, dispõe acerca das sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa, na forma do parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. E estabelece outras providências aí, certo? Então, a nossa aula de hoje vai tratar especificamente sobre a lei de improbidade. Qual é o objetivo, qual é o propósito nesse material que eu selecionei para vocês? Isso é muito importante, pessoal. O objetivo é deixar no material de vocês, ou deixar no caderno de vocês, junto com vocês aí, um resumo, certo, da lei de improbidade administrativa. Esse resumo, ele vai justamente auxiliar vocês no estudo, certo? Então, a vantagem de você resumir a lei é não precisar, obviamente, é não precisar estar lendo ela sem técnica, né? Sem esquematizar. Então, com esse resumozinho prático, você certamente vai poder aí estudar melhor, vai poder revisar melhor. Ah, professor, mas o resumo, ele dispensa, certo? Eventualmente a leitura da lei? Não, obviamente que não. O resumo, ele é apenas uma orientação e já reduz e muito o estudo de vocês, mas, obviamente, vocês precisam realizar a leitura da lei. Beleza? Então, tudo certo? Vamos embora? Vamos lá. Bom, pessoal, o primeiro tópico para a gente trabalhar acerca da improbidade administrativa é o conceito de improbidade administrativa. E o conceito, a própria lei estabelece. Ó, improbidade administrativa é um ato doloso praticado por agente público ou por particular, que, produza um dos seguintes resultados, certo? A lei de improbidade estabelece que eu tenho que ter uma das três consequências. E quais seriam as consequências, professor? A primeira consequência é o enriquecimento ilícito. Então, o agente público ou o particular ofere vantagem indevida e essa vantagem indevida gera enriquecimento ilícito. Isso está onde, professor? No artigo 9º da lei. A segunda espécie de improbidade administrativa é a conduta que traz dano ou que produz dano ao erário, na forma do artigo 10 da lei de improbidade. E, por fim, improbidade é um ato doloso praticado por agente público ou agente público em particular que, viola princípios da administração pública, viola princípios da ADM pública. Ponto. Show de bola, professor. Esse conceito aí tá massa. Eu já consigo matar as questões da prova. Não. Agora nós vamos aprofundar. Pessoal, preste bem atenção. Eu quero que vocês sublinhem essa palavrinha aqui. Ato doloso. Isso cai muito em prova. Ô, professor, e o que é que seria isso? Aí o nosso guardinha já está trazendo aqui, ó. A elementar subjetiva.
Professor, o que é elementar subjetiva? É um elemento, ó, é um elemento essencial no ato de improbidade administrativa, sem o qual não existe improbidade administrativa. E qual é o elemento ou qual é a elementar subjetiva, pessoal? É o dolo. Ó, presta atenção. Não existe improbidade administrativa na modalidade culposa, por meio de conduta culposa. E aí, a própria lei vai explicar, ó, a própria lei vai explicar, certo? O que é dolo, que você vai construir no seu materialzinho. Dolo, pessoal, é, ó, a vontade, certo? A vontade livre, ó, e consciente. Livre e consciente de quê, professor? De alcançar o resultado. Ponto. Dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado. E você vai notar aqui do ladinho, ó, que a lei de improbidade administrativa diz o seguinte, que não basta, ó, apenas a voluntariedade do agente. É necessário vontade livre e consciente. Professor, como assim? Não basta a voluntariedade do agente. Vou dar um exemplo, pessoal, de um ato que é voluntário, de uma conduta que é voluntária. A princípio, poderia se enquadrar no conceito de improbidade ou em um ato de improbidade, mas eu tenho que analisar a circunstância específica. Então, por exemplo, ó, isso acontece muito. Isso acontece muito na administração pública com o dever de sigilo do agente público. Então, o agente público, por vezes, ele recebe algumas informações em razão do exercício de suas funções e precisa, obviamente, manter sigilo. Ou, melhor dizendo, não pode sair divulgando. Então, imagine que determinado servidor está em uma repartição, você na Guarda Municipal, ó, você está lá na repartição na Guarda Municipal, no seu setor, atendendo o pessoal, certo? E aí você acaba, né, com os colegas ali de trabalho, soltando uma informação, conversando acerca de um tema que você tem conhecimento em razão do exercício de sua função, e uma outra pessoa que está ali acaba ouvindo e aquela informação ela é reverberada. Veja, pessoal, a princípio, o agente público, ele violou o sigilo profissional, ou melhor dizer, violou o sigilo funcional. E isso lá no artigo 11 do ato da lei de improbidade, é ato de improbidade que viola princípios da administração pública, viola o dever de sigilo. Só que, ó, foi uma ação voluntária, foi. O agente público não atuou de modo involuntário, de modo a ser coagido. Mas não existe o dolo por parte ali do agente público. Não existe a vontade livre e consciente de alcançar aquele resultado pretendido, que era justamente a violação de determinado procedimento, o sigilo de determinado procedimento. Então, preste bem atenção que o ato de improbidade administrativa ele só pode ser configurado na modalidade dolosa. E a lei explica o que é dolo, vontade livre e consciente. Professor, questãozinha de prova. Ó, natureza do ato de improbidade. Pessoal, o ato de improbidade administrativa, ele tem uma natureza específica, ele tem uma natureza sui generis. Por quê? É um ilícito penal, professor? Não, cuidado, pessoal. Muitas vezes se utiliza a palavra crime de improbidade administrativa. Não existe crime de improbidade administrativa. As sanções da improbidade administrativa são sanções distintas da sanção aí do crime, certo? É um ilícito administrativo, professor? Também não. Não se trata de um ilícito administrativo. Porque o ilícito administrativo ele é previsto no estatuto próprio e ele sujeita o autor a sanções administrativas, a advertência, suspensão, multa e até a demissão, certo? É um ilícito de natureza civil, pessoal. É, ó, a improbidade administrativa
certo? Ela é um ilícito, ou melhor dizendo, é ilícito de natureza civil? Também não, viu? Apaga isso aqui, ó. Corrige isso daí e coloque que a improbidade não se trata de um ilícito de natureza civil. Por quê, professor? Porque a improbidade administrativa tem características próprias, certo? Então, qual é a natureza do ato de improbidade administrativa? É uma natureza sui generis, é uma natureza específica. E ela é, autônoma. Por que que é autônoma, professor? Porque, não mantém vinculação com as demais esferas. Não mantém vinculação, melhor dizendo, com os demais ilícitos. Professor, me dê um exemplo, ou me explique melhor. O camarada ele pode responder por improbidade administrativa, ser condenado por improbidade administrativa e, eventualmente, não responder por crime. Não ser processado e punido por nenhum tipo de crime. O contrário também ocorre. O sujeito pode responder criminalmente e não sofrer, ou melhor dizendo, não se submeter a nenhum procedimento na esfera da improbidade administrativa. E ela é também independente. Por que que é independente, professor? Porque, possui sanções e procedimento, possui sanções e procedimento específicos. Ponto. Não se submete aí aos procedimentos relacionados aos demais ilícitos. Fechou? Tranquilo? Então, o primeiro tópico da sua prova é o conceito de improbidade administrativa. Já entendi do que é que se trata. Um ato doloso, uma conduta dolosa praticada por um agente público ou por um particular, que produz um desses três resultados. Professor, o que é que significa isso? Dolo, conduta dolosa. Vontade livre e consciente de alcançar o resultado. E se a questão falar que foi uma conduta imprudente, negligente, isso daqui, pessoal, na sua prova, imprudência, certo? Até note aí no material. Deixa o material bonitinho, Isso daqui na sua prova, imprudência, certo? Negligência, ou imperícia, são expressões que trazem como sinônimo a culpa. Então, não configura ato de improbidade administrativa condutas imprudentes, negligentes ou imperentes. Beleza? Massa, professor. Qual é o segundo tópico da improbidade administrativa? Sujeitos da improbidade. Pessoal, quando a gente fala em sujeito, são dois. Sujeito ativo, certo? E o que é o sujeito ativo, professor? Quem pode praticar o ato? Cuidado, viu? O ato pode ser praticado por agente público, certo? Ou por particular, na companhia de agente público. Particular na companhia de agente público. Ponto. Professor, como assim na companhia de agente público? Vou pontuar daqui a pouquinho, certo? Agora veja, o sujeito passivo é quem pode sofrer o ato de improbidade administrativa. O sujeito passivo é amplo. Órgãos da administração direta. E aí, quando eu falo administração direta, municípios, estados, Distrito Federal e a União. Entidades da administração indireta. Quando eu falo entidades da administração direta, estou falando de quem? Fundações, autarquias, sociedades de empresa pública sociedades de economia mista e empresa pública. Entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entidades governamentais. Empresa privada para cuja criação ou custeio o erário tenha concorrido ou participado do patrimônio, certo? Agora, cuidado. O ato de improbidade aqui, ele está limitado à repercussão da contribuição dos cofres públicos. Professor, como assim? Então, se a administração pública ela tem, por exemplo,
ou a participação de 40% de determinada empresa privada, essa empresa privada pode ser vítima de improbidade administrativa, apenas repercutindo aqui, ó, o valor investido ali pelo poder público, certo? Então, o sujeito passivo é amplo. Mas o que cai em prova, professor? O que cai em prova? É esse negócio de sujeito passivo? Não. O que cai em prova é o sujeito ativo, especificamente, ó, três questõezinhas. Presta atenção. Conceito de agente público, certo? Quem é agente público para fins de improbidade administrativa? Pessoal, preste atenção. Eu vou simplificar, certo? Que você vai colocar no seu material. Ó, e destrinchar para você e, eventualmente, para você compreender. Agente público, pessoal, é todo mundo, ó, todo mundo, certo? Que exerce uma função pública. E vou acrescentar, viu? De qualquer natureza. Exerce função pública de qualquer natureza. Certo? Professor, tem exceção? Tem. Você vai colocar exceto, ó, dois pontos. Quem é o exceto, professor? O presidente da República. Ó, pessoal, note aqui no cantinho, aqui no localzinho, certo? Vou puxar até a setinha. Note aqui. Professor, não entendi. Note aqui que o presidente da República, ele não se submete, ó, não se submete às sanções da lei de improbidade. Certo? Por quê, professor? Vou explicar agora. Pessoal, quando o presidente da República ele pratica um ato que fere a probidade, que é, em tese, um ato improbo, ele é processado por crime de responsabilidade. Ele é submetido a julgamento por crime de responsabilidade, que é um outro procedimento e não cai para vocês. É uma outra questão. O presidente da República não está sujeito a sanções da improbidade administrativa. Professor, além disso, preste atenção, ó. Eu coloquei aqui, pessoal, todo e qualquer agente público. Por quê? Não importa o vínculo que ele mantenha com o poder público. Pode ser um vínculo eletivo, professor, por meio de eleição? Pode. Pode ser um vínculo temporário? Pode. Pode ser um vínculo efetivo, permanente? Pode. Precisa que o agente público receba remuneração, professor? Não. Ó, ainda que sem remuneração, de forma transitória, se exerce uma função pública, seja ela qual for, é considerado agente público, ó, para fins da lei de improbidade administrativa. Ponto. Beleza? Pessoal, ó, presta atenção. Eu já sei quem é agente público. Beleza. Mas a improbidade ela pode ser aplicada, ela pode ser praticada por um agente público e por particular. Agora, cuidado, pessoal. Presta atenção. O particular, coloca assim, ó, tem que atuar, tem que atuar em coautoria. Assim, né? Agora travou. Autoria com o agente público. Particular tem que atuar com coautoria. Vou chegar lá, ó. Veja. Professor, o que é coautoria? Preste atenção, pessoal. Note aí que não existe a possibilidade do particular responder se ele atuar sozinho, certo? Se for se for um ato praticado estritamente por particular. Ô, professor, e como é que seria
coautoria. Ó, vou puxar a setinha para cá e colocar, respondendo a sua pergunta, mano. Coautoria é induzimento, ou seja, induzir o agente público a praticar o ato, ou coautoria pode ser, ó, concorrer. O que é concorrer, professor? Participar efetivamente. Participar ativamente. Professor, me dê um exemplo. Passei no concurso da Guarda Municipal, né? E aí eu sou responsável pelo setor de logística da Guarda Municipal. O meu esposo, a minha esposa, né, sabe que lá tem materiais. E aí o meu esposo, certa feita, minha esposa vai me pegar no trabalho com o carro e vê lá, ó, num determinado material, uma geladeirazinha pequena, né? E diz assim, ó, fulano, vamos levar a geladeira para casa, nós estamos aí precisando dela. Veja, os dois colocam no carro, conduzem a geladeira até a residência. Professor, isso configura ato de improbidade administrativa? Com certeza. Configura ato de improbidade administrativa o servidor particular, o servidor público que tem posse de bem em razão da sua função e se apropria dele, sem contar, obviamente, as outras responsabilidades. Então, nesse caso, o particular, ele participou efetivamente. Ele concorreu, ó, como agente público. Responde, professor. Responde, certo? Ou até mesmo induz, instiga o agente público a praticar o ato de improbidade administrativa. O que é que eu quero que você note, pessoal? Presta atenção. Ó, anteriormente na lei de improbidade administrativa, certo? Eu vou até puxar a setinha e colocar para cá. Anteriormente, existia uma regrinha que era o seguinte: ó, o beneficiamento. Presta atenção. Como é que seria isso, pessoal? O particular que se beneficiava do ato de improbidade administrativa. Então, ó, nesse caso hipotético que eu dei, a geladeira não foi subtraída para proveito do servidor público do guarda, nem para o proveito do seu cônjuge, mas sim para o proveito de terceiro, que não participou, que não concorreu, que não induziu nada, apenas se beneficiou do ato de improbidade. Antigamente, esse particular respondia também por improbidade administrativa. Preste atenção, pessoal. Ó, o particular que se beneficia, coloca aqui que eu vou até pagar. Coloca aqui assim, ó, não, não, não responde por improbidade aquele, não responde por improbidade aquele que apenas, ó, que apenas se beneficia do ato. Cuidado, viu? Professor, não. Se o cara não induziu, não concorreu, mas deu a sorte de se beneficiar, ele vai responder por improbidade, professor? Não. Ah, professor, significa dizer que ele vai ficar impune, é? Aí é preciso avaliar as outras responsabilidades, mas não por improbidade administrativa. Fechou? Tranquilo? Ó, pessoal, preste atenção. O particular, eu já até expliquei, mas vou reforçar. Entidade privada como sujeito do ato de improbidade administrativa, certo? Professor, é possível ela ser sujeito passivo do ato de improbidade? É, baseado em dois requisitos. Primeiro, baseado em patrimônio, patrimônio ou investimento do Estado, patrimônio ou investimento do Estado, certo? E também no limite do valor
investido pelo poder público. Ponto. É possível. Tranquilo? Fechou? Pessoal, preste atenção. Ó, três observaçõezinhas aqui, certo? Isso às vezes aparece em prova. Três observações. Qual é a primeira, pessoal? Vamos ler o artigo e entender a lei. O que é que ele diz assim, ó? Na primeira, aplica-se ao sistema de improbidade disciplinado nessa lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Ô, professor, o que é que seriam esses princípios constitucionais? Exemplo, contraditório, ampla defesa, devido processo legal, todos esses princípios são aplicados ao sistema de improbidade administrativa. Então, o indivíduo só pode ser processado por improbidade se lhe for facultado, obviamente, o contraditório e a ampla defesa, certo? Outra informação relevante, ó, não configura improbidade ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei. Ô, professor, o que é que seria isso? Ó, não vai configurar improbidade, pessoal, por exemplo, se um determinado servidor aplicar uma lei e o outro não aplicar. Não necessariamente será improbidade administrativa. E ele diz o seguinte, ó, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha posteriormente, ó, prevalecer as decisões do órgão de controle do tribunal. Então, isso acontece muito no seguinte: há um determinado tema em que há uma divergência de opiniões, de visões. O servidor não pode ser punido em razão disso, certo? E, por fim, essa observaçãozinha aqui, ó. O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou se enriquecer estão sujeitos às obrigações, obviamente que até o limite do valor da herança e do patrimônio transferido. Bom, fechamos aqui, tranquilo? Ó, esse daí é o resumo dos 8 primeiros artigos da Lei de Improbidade Administrativa. Professor, detalhe para mim o que é que vai cair na prova dessa primeira parte aí. Vou lá. Primeira questão que cai sempre. Já vai revisando aí comigo. O que é improbidade administrativa? Se falou em culpa, se falou em imprudência, negligência ou imperícia, não existe improbidade. Massa. Mas é qualquer ação ou omissão que produz improbidade administrativa? Não. Tem que produzir um daqueles três resultados: dano ao erário, enriquecimento ilícito e violar princípios. E quem é que pode praticar esses atos, professor? Ele vai dizer na prova que só pode ser sujeito ativo de improbidade administrativa o agente público. Negativo. Porque o particular pode também. Mas aí está o tema da questão. Se o particular ele atuar sozinho, sem a presença de um servidor público, ele nunca vai responder por improbidade. Ele pode responder por crime, por outra sanção, não por improbidade. Beleza. Mas se ele estiver na companhia de um servidor público, é qualquer conduta que ele pratique que vai gerar improbidade administrativa? Não. Tem que ter o dolo por parte do particular de induzir ou o dolo de participar, de concorrer. Se beneficiou apenas, não se submete à lei de improbidade administrativa. Ponto. Fechamos? Tranquilo aqui? Massa, professor. O que é que cai mais? Ó, pessoal, 3, 4 e 5, certo? São os atos aí de improbidade administrativa na prática. Veja, aqui a dica é realizar a leitura, certo? Mas nós vamos facilitar alguns pontos aqui. Qual é a primeira modalidade de improbidade administrativa? É aquela que importa enriquecimento ilícito. Olha o que a lei diz: constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir, mediante ato doloso,
Ó, sublinha essa palavrinha, viu, pessoal? Qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, emprego ou atividade. E aí ele diz, ó, notadamente, essas três palavrinhas aqui. Presta atenção, viu? Olhe como o examinador é do mal. Ele vai dizer que configura ato de improbidade administrativa, importante enriquecimento ilícito ao ferir, mediante prática de ato doloso, vantagem financeira ou vantagem pecuniária. E aí, se ele trocar vantagem patrimonial por vantagem financeira, pecuniária, a questão vai estar certa ou errada, pessoal. E ele restringir. Cuidado, viu? Vantagem patrimonial é mais amplo, viu? Então, ó, presta atenção. Vantagem patrimonial não é sinônimo de vantagem financeira, de vantagem pecuniária. Não, professor, não. O cara pode se enriquecer ilicitamente sem receber aí diretamente dinheiro, pecúnia. Apenas se ele receber um favor, que esse favor de alguma forma vá lhe render um resultado melhor, certo? Por exemplo, ó, o cara fez em troca de uma promoção na carreira. Professor, essa promoção, ela gerou necessariamente um aumento da remuneração? Não necessariamente, mas, obviamente, que o patrimônio jurídico dele foi ali acrescido. Então, ó, nesse caso, vantagem patrimonial não é sinônimo de vantagem pecuniária, certo? São coisas distintas. E o mais importante, viu, pessoal, quando ele diz assim, ó, notadamente, pode notar aí, os atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito, eles formam um rol exemplificativo. O que é que significa, professor? Que não existem apenas os que estão descritos lá no artigo 9º. O artigo 9º descreve aí várias condutas. E olha a dica, cuidado com os verbos receber, perceber, utilizar, adquirir, usar em proveito próprio. São verbos diferentes, ó, diferentes dos demais, das outras espécies. Falou em receber, em oferir, improbidade que importa enriquecimento ilícito. Bom, essa é a primeira modalidade. Qual é a segunda modalidade, professor? Improbidade administrativa que causa, ó, prejuízo ao erário. E o que, é que seria essa improbidade administrativa aí? Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, ó, dolosa, que enseje efetiva ou comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens e haveres de quem? Das entidades que podem ser sujeitos passivos. Pessoal, cuidado, viu? O ato de improbidade de enriquecimento ilícito é um ato autônomo ao ato de improbidade que causa prejuízo erário. Professor, me explique melhor? Veja, o ato de improbidade, você pode até notar aqui, ó, o ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito não necessita, ó, não necessita produzir dano ao erário. Gente, professor, não, não. Me dê um exemplo. Ó, o servidor público, por exemplo, o guarda municipal, ele pode receber uma vantagem devida sem que isso tenha causado qualquer tipo de dano ao patrimônio público municipal. Mesmo assim, restará configurado o ato de improbidade na modalidade de enriquecimento ilícito. Da mesma forma, pessoal, ó, da mesma forma que o ato que causa prejuízo ao erário. Veja, esse ato aqui,
ele independe, coloca assim, ó, independe de enriquecimento ilícito. Independe do servidor público, obviamente, ou do particular, ter se enriquecido ilicitamente. Mesmo assim, vai ser configurado aí o ato de improbidade administrativa. Beleza? Olha os verbos. Facilitar, concorrer, permitir. Ah, professor, o que é que eu preciso fazer? Revisar. Revisar, ler a lei, mas os verbozinhos aí, ó, eu destaquei. Fechou? Tranquilo aqui? Questãozinha que cai na prova, coloquei cai na prova da OCP, mas cai aqui em qualquer prova, certo? Essas três condutas aqui, ó. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares. Professor, presta atenção. Se tiver dano ao erário, vai ser ato de improbidade que gera prejuízo ao erário. Sem dano, pessoal, sem dano, viola princípios da administração pública. Esse daqui é o recordista, ó. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-las indevidamente. Da mesma forma, ó, teve prejuízo para a administração? Se tiver prejuízo para a administração, o ato de improbidade é dano ao erário. Pronto. Se não tiver prejuízo para a administração, ó, sem prejuízo, isso daqui viola princípios. É um ato de improbidade que viola. Beleza? Conceder ou aplicar benefício tributário, aqui não. Aqui é um ato que causa dano ao erário. Fechou? Isso daqui, ó, causa dano ao erário. Tranquilo, pessoal? Até aqui. Alguma dúvida? Beleza? Fechou? Ah, professor, qual é o último ato de improbidade administrativa? É aquele que atenta contra princípios. E aí a lei vai dizer o seguinte, ó, vai dizer que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra princípios, ação ou omissão sempre dolosa, certo? Que viola deveres de honestidade, de imparcialidade, de legalidade, caracterizada por, ó, condutas. E aí ele descreve a conduta. Presta atenção, pessoal. Cuidado com os verbos aqui, ó. São verbos que pressupõem sempre condutas que vão atentar lá ou a publicidade, ou a eficiência, ou a legalidade, né? O que é que determina aqui? Revelar fato ou circunstância. Negar publicidade. Todas as condutas aqui que importam em violação a princípios. A súmula vinculante número 13 proibia o nepotismo, certo? E você vai tomar cuidado agora, porque o nepotismo é improbidade, ó. O nepotismo é improbidade prevista legalmente. Então, o nepotismo hoje é improbidade administrativa que viola contra princípios ou que atenta princípios constitucionais. Tranquilo? Fechou? Beleza? Pessoal, dúvidas aqui. Ó, resumo dos 11 primeiros artigos da lei. É o que mais aparece em prova. Sujeito ativo, sujeito passivo, espécies de improbidade administrativa. Ah, professor, além disso, agora, isso daqui
é a parte da lei de maior bagunça, bem desorganizada, que é o quê, professor? As sanções decorrentes do ato de improbidade administrativa. O que é que a lei está dizendo aqui? Ó? Independentemente, vou botar aqui, independentemente de ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns, de responsabilidades civis e administrativas previstas na lei específica, é aquilo que a gente já falou. O ato de improbidade administrativa, pessoal, até aqui, ó, a lei está reforçando. As sanções são sanções do quê, ó? São sanções autônomas. Fechou? Beleza. Está o responsável pelo ato de improbidade sujeitos às seguintes combinações, ó, que podem ser aplicadas isolada. O que é que quer dizer isolada, professor? Uma só sanção. Ou cumulativamente, ó. Cumulativamente significa dizer o quê? Que eu posso aplicar todas de uma só vez. Todas de uma só vez. Certo? Quais são essas sanções? Tá aqui, ó. Quadradozinho bem bonitinho. Ó que massa. Ó, quais são elas, professor? Perda da função pública, perda dos bens acrescidos ilicitamente, multa civil, ó, suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o poder público. Então, quais são as sanções para quem pratica ato de improbidade? Que pode ser uma delas apenas, isoladamente, ou todas ao mesmo tempo. A perda da função pública, a perda dos bens acrescidos ilicitamente, a multa civil, a suspensão de direitos políticos e, ó, a proibição de contratar com o poder público. Bom, essas são as sanções combinadas à prática do ato de improbidade. Agora, essas sanções, professor, elas se aplicam a todo e qualquer ato? Aí é o que nós vamos construir no quadradozinho. E como que seria a aplicação para cada um dos atos de improbidade? Pessoal, ó, você tem como errar. Perda da função pública, se o ato de improbidade gerar enriquecimento ilícito, ela é aplicada, você vai colocar a palavrinha sim. Eu aplico. Lesão ao erário ou dano ao erário. Eu aplico, professor. Aplico a perda da função pública. Ah, professor, e se for um ato que lesa princípios, que viola princípios? Não aplico a perda da função pública. Como é, professor? É. O agente público não vai perder o cargo. E essa perda da função pública, professor? Ó, a questão está dizendo que o servidor ele tem dois vínculos. E isso é possível, certo? Então, por exemplo, ó, o servidor ele é um GM, um guarda municipal e um professor. Pode ir ser professor? Pode. Ele praticou o ato de improbidade administrativa no exercício da função de guarda municipal. Ah, professor, então ele só vai perder só vai perder o cargo de guarda. Por quê? Porque ele só se enriqueceu ilicitamente no cargo de guarda. Preste atenção, pessoal. A lei diz, ó, que a perda ela é aplicada, regra, ao vínculo no qual o agente público praticou o ato. Só que não vai cair porque é aprofundado, viu? Mas eu vou colocar. O STF autorizou, inclusive, ó, para outro vínculo. Professor, não entendi não. Praticou o ato de improbidade no exercício da função de guarda. Também tem um outro vínculo público. Há a possibilidade de se estender a perda do cargo, inclusive para o vínculo de professor. O Supremo disse que sim. O Supremo autorizou. Beleza? Tranquilo? Massa, professor. Ó, e a perda dos bens acrescidos? Preste atenção, pessoal.
Se a questão está falando de enriquecimento ilícito, essa sanção, olha a palavrinha, viu? Ela deve ser aplicada. Não é uma faculdade, viu? Ela deve. Se o ato ele gerou prejuízo ao erário, lesou o erário, pode, ó, não é obrigatório, ser aplicado. Bom, mas se o ato ele lesou princípios, ele violou princípios, ele vai ser aplicado, professor? Não, negativo. Não há de se falar, certo? Ó, essas três aqui são as mais recorrentes. Por quê, professor? Porque nesse caso aqui nós temos números, prazo. A multa civil, professor, se o ato for enriquecimento ilícito, ó, a multa civil ela vai corresponder ao valor acrescido ilicitamente. Não entendi. Pratiquei um ato de improbidade e enriqueci ilicitamente. Qual foi o valor que eu oferi de vantagem indevida? R$ 1 milhão. Qual vai ser o valor da multa? R$ 1 milhão. Ah, professor, mas se for um ato que produz dano ao erário, qual é o valor? O valor do dano. Ah, deu um prejuízo na guarda municipal, bate a viatura. Qual é o valor da viatura, professor? 200 mil. Qual vai ser o valor da minha multa da improbidade? 200 mil. E se for um ato que viola princípios? Até 24 vezes o valor da remuneração. Ponto. Remuneração. Beleza? Mas, suspensão de direitos políticos, professor. Enriquecimento ilícito, os direitos políticos ficam suspensos até 14 anos. Prejuízo ao erário, até 12 anos. Violou princípios, professor. Essa sanção não se aplica. Não se aplica a suspensão de direitos políticos. Ponto. Massa. Proibição de contratar com o poder público. Se for enriquecimento ilícito, também, ó, até 14 anos. Se for prejuízo ao erário, até 12 anos. E se violar princípios, professor, até 4 anos. Ponto. Agora vamos aprofundar um pouquinho, pessoal. Veja, ó, se o cara praticar, por exemplo, dois ou mais atos de improbidade, as sanções vão ser somadas, professor? Sim. No caso da suspensão de direitos políticos, eu somo. Então, por exemplo, se no mesmo contexto o sujeito ativo praticou um ato de improbidade que se enriqueceu ilicitamente, gerou prejuízo ao erário. Isso é possível, professor? É. Eu somo as sanções. Agora, ó, nesse caso, pessoal, não pode, ó, extrapolar o limite de 20 anos, certo? Por quê? Porque é o tempo máximo de suspensão de direitos políticos. Quando houver mais de uma sentença, certo? Professor, e a proibição de contratar com o poder público? Por exemplo, eu pratiquei um ato de improbidade administrativa contra o município de Aracaju. Ok, mas eu vou poder contratar, por exemplo, com o estado de Sergipe. Veja, essa sanção aqui pode extrapolar, ó, o ente, certo? Quem é que vai determinar? É o juiz na sentença. Então, o juiz determina
qual é, determina, coloca assim, ó, o alcance da proibição. Então, pode ser o ente público apenas, que o cara ali lesou, ou o juiz pode estender para os demais entes públicos. Fechamos? Beleza? 3 questõezinhas de prova aí, na verdade, 4 questõezinhas de prova para a gente finalizar as sanções. Ó, pessoal, quais são as questõezinhas de prova? Vamos só contextualizar aqui. Ressarcimento ao erário. Veja, a informação mais importante, pessoal, que o ressarcimento ao erário não é uma sanção. É o quê, professor? É uma consequência do ato de improbidade. Então é o seguinte, ó, você praticou um ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito, mas por uma consequência culposa até, por uma imprudência, teve um prejuízo ao erário. Você vai ter que repor aquele prejuízo, você vai ter que ressarcir obrigatoriamente, certo? Agora, somente se o dano foi efetivo. Ponto. Professor, quando é que eu aplico essas sanções? Cuidado, viu? Apenas com o trânsito em julgado da sentença. Então, não se admite aplicar suspensão de direitos políticos por improbidade administrativa enquanto ainda houver a possibilidade de recurso judicial. Fechou? Beleza? Pessoa jurídica, professor. A responsabilização da pessoa jurídica. Veja, pessoal. Ó, quando eu falo aqui de sujeito ativo, certo? De particular, é até importante você notar. O particular, ele pode ser uma pessoa física ou uma PJ, viu? Agora, cuidado. Pessoa jurídica, a lei diz o seguinte, ó. A responsabilização da pessoa jurídica, na responsabilização, melhor dizendo, da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos, sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção das atividades. E o mais importante, ó, as sanções aplicadas às pessoas jurídicas com base na lei 12.846. Professor, que lei é essa? Lei anticorrupção. Note aí, certo? Deverão observar o princípio constitucional do nobis idem. Não entendi nada, por isso que eu estou aqui. Veja, pessoal, a pessoa jurídica, ela não pode, ó, não pode ser punida, vírgula, pelo mesmo fato, ó, na forma da lei de improbidade, não pode ser punida pelo mesmo fato na forma da lei de improbidade e da lei anticorrupção. Então, ou eu puno na lei de improbidade ou eu puno na lei anticorrupção. E para fechar, princípio da insignificância. O que é o princípio da insignificância, professor? Ó, conduta de pequena gravidade. Cuidado, viu? Esse princípio ele não é aplicado na lei de improbidade. Então, o agente público responde mesmo que a conduta tenha aí causado uma pequena gravidade, pequena extensão. O que é possível? Ó, é possível aplicar como sanção única a multa. O sujeito só pratica ou só sofre a multa. Não vai sofrer, quando o ato é de pequena extensão, essas sanções aqui. Beleza? Fechamos? Beleza, professor. Quais são os últimos pontos que podem cair sobre a lei de improbidade? Primeira questão que envolve a prescrição das sanções. E o que é prescrever, professor? Prescrição, pessoal, é a perda do direito de punir, de aplicar as sanções. Ó,
em razão do decurso do tempo, do prazo. Tem prazo, professor? Tem. Qual é o prazo que que se tem para sancionar? Ó, o prazo de prescrição é de 8 anos, certo? Conto a partir de quando, professor? Esses 8 anos? Ó, contados a partir da ocorrência do ato ou da cessação da permanência, se for um ato de improbidade permanente. Fechou? Então, o prazo prescricional é de 8 anos. Qual é a questãozinha da prova? Veja, nós temos duas circunstâncias aqui, pessoal, que vão inferir no prazo, certo? Suspensão e interrupção. Professor, qual é a diferença? Preste atenção. Na suspensão, ó, paralisa a contagem em razão vou colocar em razão, dois pontos. Primeiro, instauração de inquérito civil, instauração de inquérito civil, certo? Segundo, instauração de processo administrativo disciplinar. Pessoal, muita atenção com isso aqui, ó. Veja, na prescrição, eu paro a contagem em razão desses dois fatos. Só que, ó, reinicia, ó, do prazo contabilizado, ou melhor dizendo, do período contabilizado. Professor, me dá um exemplo? Veja, pessoal, na suspensão é o seguinte: eu tenho aqui o ato praticado em 2026. E aí passaram-se 2 anos e nada foi feito. Passaram-se 3 anos. No terceiro ano, o Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar o ato de improbidade. Veja, professor, suspende, suspende. E o mais importante, eu coloco até uma observaçãozinha aqui, ó, que eu esqueci. Certo? Prazo máximo de 180 dias. Então, nesse caso aqui, o prazo de prescrição fica paralisado durante 180 dias. E quando voltar a contar, volta a contar, ó, levando em consideração os 3 anos que já se passaram. Então, suspensão é isso, ó. Vou contando o prazo. Pô, instaurou inquérito civil para apurar ou processo administrativo. Suspendo a contagem pelo prazo máximo de 180 dias. Quando eu voltar a contar, eu levo em consideração o período anterior. Cuidado! Só existem duas hipóteses de suspensão do prazo, certo? Qual é, professor? Suspensão nessas duas circunstâncias. Beleza, professor. E a interrupção? Ó, interrupção é diferente. Por quê? Na interrupção, nós temos um fenômeno completamente diferente. A contagem é interrompida, ou seja, paralisada, ó, e reinicia
do zero. Ponto. Fechou? Beleza, professor. Quando que eu interrompo? Ajuizamento da ação de improbidade administrativa, publicação da sentença condenatória, primeiro grau aqui, ó. Publicação de decisão do segundo grau, que é Tribunal Regional Federal, Tribunal de Justiça. Publicação de decisão pelo STJ, terceiro grau, e a publicação de decisão pelo Supremo Tribunal Federal. Tá contando, tá contando, tá contando? Chegou aqui, pô, parou o prazo e vou reiniciar do zero. Então, professor, como é que funciona isso? Imagine que o processo ficou 7 anos. O cara já está próximo de prescrever. Aí vem a condenação. Condenou, primeiro grau. Chupo, passo aqui um X e volta a contar o prazo do zero. Professor, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é fechar o máximo de possibilidade de prescrever o ato de improbidade. Agora, cuidado, viu? Existe, pessoal, a chamada prescrição intercorrente, que é o seguinte: interrompida, certo? A prescrição, o prazo começa a correr do dia da interrupção. E o mais importante, ó, pela metade do prazo. Ô, professor, o que é metade? Então é o seguinte: para cada marco desse aqui, agora eu vou levar em consideração apenas 4 anos de prescrição. Condenou no primeiro grau, tem mais até 4 anos até prescrever para condenar no segundo grau. E assim sucessivamente. Teve uma decisão relacionada a isso recentemente pelo Supremo, mas eu não vou explicar porque vai cair se cair é o texto da lei. O que é que ele diz aqui? A suspensão e interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os que participaram. Então, se prescreveu para um, ou melhor dizendo, se interrompeu e suspendeu para um, também estendo para os demais. Certo? Fechou? Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles também se estendem aos demais. Em resumo, pessoal, suspendeu para um, suspende para todos, e assim sucessivamente. Fechamos? Dúvidas aqui na prescrição? Dúvidas? 4 questõezinhas de prova que, sendo bem cauteloso, sendo bem preocupado, o examinador pode perguntar: qual é, professor? Ó, primeiro, pessoal, a questão que envolve representação, certo? Representação de quê? Ele diz assim, ó, qualquer pessoa, qualquer pessoa, deixa eu duplicar aqui logo para não. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para a instauração da investigação. Veja, qualquer pessoa representa a autoridade. Agora, a ação de improbidade ela só pode ser proposta ou pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica prejudicada, certo? Não cabe uma ação de improbidade promovida, por exemplo, por uma pessoa física. É o Ministério Público que é o titular da ação ou a própria pessoa jurídica. Então, por exemplo, se o município de Aracaju for lesado com uma conduta de improbidade, ele, município, pode entrar com ação contra aquela pessoa. Inquérito civil, professor. O inquérito civil é o inquérito para apurar o ato de improbidade. Ó. Tem prazo, 360 dias corridos, prorrogável uma vez e por igual período. E o mais importante, o inquérito civil público,
ele é de titularidade, ó, titularidade exclusiva, viu? Do Ministério Público. Só o Ministério Público pode instaurar inquérito civil para apurar ato de improbidade. Beleza, professor. E a última questão, pessoal, é o chamado ANPC. Veja, nós já estudamos o ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal. O ANPC é o seguinte, ó, o Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso, celebrar acordo de não persecução civil. O que é isso, professor? Deixar de processar, deixar de entrar com ação, desde que, ó, adivinha, ó, percebe? Um dos seguintes acusados, um dos seguintes resultados. Consiga o ressarcimento integral do dano, a reversão à pessoa jurídica lesada, ó, ainda que de agentes públicos, oriundos de agentes. Qual é a grande questão, pessoal? Veja, esse ANPP, ou ANPC, melhor dizendo, ele depende de três requisitos básicos. Três. Ó, oitiva do ente federado. Oitiva do ente federado lesado. Oitiva do ente federado lesado. Ponto. Segundo, aprovação, vírgula, no prazo de 60 dias após ofertado pelo órgão do MP. Certo? Ó, e por fim, precisa da homologação judicial. Coloca uma vírgula. Independente do acordo ser antes ou depois do ajuizamento da ação. Independente do acordo ser antes ou depois do ajuizamento da ação. Só celebra o acordo de não persecução civil se preencher esses três requisitos. Ponto. Fechamos? Beleza? Improbidade administrativa, uma lei um pouquinho chata. Ó, destrinchamos aí na sua íntegra. Pessoal, dúvidas? Mandem, perguntem. Beleza? Fechou? Tranquilo? Ó, nós temos umas questõezinhas aí de improbidade administrativa para resolver, né? Vou fazer o seguinte, deixe aí essas questões, certo? Porque durante essa semana ainda nós vamos pegar para fazer uma revisão só 100% de questões, certo? E aí eu vou corrigir essas questões durante essa nossa revisão. Pessoal, dúvidas? Pergunto novamente. Cadê o material? Quem foi que notou aí? Me mostra o material aí. Liga a câmera. Quem foi que fez o material? Olha os demais, não notaram não? Peraí, que eu tô tentando tirar o foco aqui. Ou colocar o foco na câmera. E aí, beleza?
Massa. Ó, materialzinho do tablet, né? Pessoal, concluímos e vencemos nossa segunda matéria, direito administrativo, né? O que é que falta agora? Falta a gente concluir direito constitucional e a parte de penal, né? Direito e processo penal. Mais um passo dado aí rumo à aprovação. Dúvidas? Beleza? Massa. Pessoal, fechou? Então, ó,